Sejam muito bem-vindas. O nosso tema de hoje, tá? É um tema super polêmico, que eu escuto com frequência, que vocês mandam com frequência perguntas. Então, gente, hoje o papo é: deixar o bebê chorando, né? Não vai ser a forma mais ideal, mais gentil de ensinar ele a dormir. Você não precisa deixar o seu bebê chorando, ignorar o choro do seu bebê para que ele aprenda a dormir. Tá? Isso de forma nenhuma. Então eu não uso essas técnicas de jeito nenhum. Técnicas de choro controlado, técnicas de extinção, não uso de jeito nenhum. Então o papo hoje é: vamos entender o porquê que não precisa deixar o bebê chorando para que ele aprenda a dormir, tá bom? Por que eles não recomendam isso? Quais são os impactos, né, que isso causa na vida dos bebês, né? Eu não me lembro, de verdade, gente, eu não me lembro de nenhuma família que eu tenha conhecido, que eu tenha perguntado sobre isso e que nunca tenha ouvido falar dessa situação de deixa chorar que dorme, deixa chorar que ele aprende, né? Então eu acho que todas as famílias, em algum momento da sua vida, seja pela família mesmo, seja pela avó, pela mãe, pelo próprio pediatra, seja por qualquer uma dessas pessoas que convivem com essa família, em algum momento essa família já ouviu essa história de ai, deixa chorar que ele vai dormir, deixa chorar que ele vai aprender a dormir. Então, gente, tá? O que eu vim fazer com vocês aqui hoje é falar que não, vocês não precisam deixar o bebê chorando enquanto vocês choram do outro lado do quarto, né? Porque a gente sabe que não precisa mesmo deixar o bebê tendo o choro ignorado para dormir. Tá aqui a Ana, que é uma queridíssima aluna minha, que sabe que eu não oriento deixar o bebê chorar. Passou a Nath aqui também, lindona do meu coração, que também sabe que eu não oriento o bebê chorar, deixar o bebê chorando. Então, vamos com calma, porque eu quero mostrar pra vocês que existe sim uma forma de fazer o bebê dormir que não seja ignorando o choro dele, tá? Eu não lembro de uma família que tenha aprendido a fazer o bebê dormir chorando e que isso tenha sido sustentável pra essa família, né? As famílias, inclusive, me mandam mensagens, às vezes, dizendo que o próprio pediatra, né, já falou que pode deixar o bebê chorar, que daqui a pouco passa, que não faz mal, né? A Nath ali colocou um anjinho. A Nath é uma mãe de anjo. Linda do meu coração. A Ana também é uma oficial mãe de anjo. Estão se formando hoje, né? São da turma de maio. E estão se formando hoje. Ai, meu coração. Então, meninas, voltando aqui. Quem aqui de vocês já ouviu essa história? Né? Quem de vocês aqui já teve o pediatra que falou que pode deixar chorar, não faz mal não. Vai passar e vai aprender a dormir? Quantas de vocês aqui já tiveram aqui as meninas falando, ah, eu já deixei chorar e sofri muito junto também, né? Ah, Ana, linda, tá me... Gente, eu não tenho condições de conviver com essas alunas queridas, não. Vocês são muito queridas. Olha, a Ju, aqui, ó, a Alice falando também não é a favor, também precisa de aconchego, concordo com a Alice. Ó, a Gisele, a Thaline, todo mundo falando, né? Que a gente já ouviu falar, de fato, que o pediatra ou que alguém da família já falou, deixa chorar que passa, né? Eu tenho certeza que todo mundo em algum momento já ouviu essa situação do deixa chorar que passa. E quando você, né, não sabe o que fazer, quando você tá naquele momento, assim, de estresse máximo que a gente sabe que o sono causa na gente, né? A gente sabe que uma mãe com privação de sono, ela vive num estresse muito alto, né? Ela vive querendo resolver a qualquer custo aquela situação. E aí, às vezes, ela procura um profissional, ela procura uma orientação, e o que acontece? O próprio profissional, o próprio pediatra, diz pra ela que ela pode deixar o bebê chorando, e que tá tudo bem. E o que essa mãe faz? Ela deixa, porque foi uma orientação profissional, né? E o que acontece? Ela vai lá, ela tenta, e aquilo vai se prolongando, porque não é um dia de choro, né? São vários dias de choro. E aquela mãe, no outro quarto, esperando o bebê parar de chorar até dormir, ela não sabe se ele passou mal, ela não sabe se ele tá mal, se ele tá vomitando, então ela acaba indo lá no desespero, né? E não se faz, de jeito nenhum, deixar um bebê chorando e sair do quarto, né? Quando a gente fala sobre essas técnicas, elas existem sim, descritas, né, cientificamente? Sim, cientificamente. Inclusive por pediatras mesmo, tá? Essas técnicas de choro controlado, de choro ignorado, todas essas técnicas que envolvem, de fato, o choro do bebê sozinho, essas técnicas são técnicas antigas, gente, tá? Não é técnicas de hoje, não. E são técnicas feitas por cientistas, por pesquisadores, por pediatras, tá? Só que nessas épocas, eu acredito que, né, não tinha a importância que tem hoje o desenvolvimento emocional das crianças. Não era tão apegado, né? Não era tão bem visto
a situação em relação ao desenvolvimento, né, das crianças, o desenvolvimento emocional. Então, essas técnicas, tá, gente? Algumas que tem o choro completamente ignorado. O que é isso? É aquela técnica que você deixa o bebê chorando, você fecha a porta e você sai. E você só volta no dia seguinte pra ver se tá tudo bem. Você pode até olhar pela câmera se o bebê tá respirando, se o bebê tá vivo, né? Mas você fecha a porta e acabou. Você não volta, né, naquela situação, a não ser que aconteça alguma coisa de grave com o seu bebê. Essa é uma técnica de choro ignorado. É uma técnica mesmo. E é desesperadora. Eu não consigo nem imaginar isso. E tem as técnicas de choro controlado, né? Que o que eu falo pra vocês, a única coisa que não é controlada numa técnica de choro controlado é o choro, né? Você controla o tempo, você controla o relógio, você controla qualquer coisa, menos o choro. O choro dessa criança, né? Tá um choro sem assistência. Você não controla o choro. Essa criança está simplesmente sem assistência emocional nenhuma, né? Então é importante que vocês entendam que não é pra usar técnica de choro controlado, tá? As pessoas que ensinam esse método de choro controlado falam que é simples, né? Como se fosse simples deixar um bebê chorando ali e que a técnica fosse resolver rápido, tá? Embora sejam técnicas descritas, embora sejam técnicas científicas mesmo, tá, gente? Não são técnicas que eu recomendo de jeito nenhum. Quando eu vejo esse tipo de técnica, juro pra vocês, eu me pergunto, sabe o quê? Será que essas pessoas têm filho? Sabe? Será que quem pratica essas técnicas, quem orienta essas técnicas, tem filho? Gente, eu não consigo. Eu, Angélica, mãe, tá? Eu, Angélica, pediatra, eu não consigo imaginar uma pessoa que não seja mãe ensinando uma mãe a ensinar o seu bebê a dormir. Eu, Angélica, mãe de 2, pediatra, não consigo imaginar uma pessoa que não seja mãe ensinando uma mãe a fazer seu bebê dormir. Eu acho isso muito, muito, assim, surreal. Quem dirá um homem? Essas técnicas de choro controlado foram escritas por homens, né? Eu não tenho esse negócio de machismo, feminismo, não tenho nada a ver. Mas eu acho que a mulher, ela tem um emocional totalmente diferente. E quando ela é uma mulher, né? Quando ela é uma mãe e quando ela é uma mãe que estudou o sono, é totalmente diferente. Então é por isso que eu, de fato, acho estranho ouvir outras pessoas que não têm filhos, pessoas que não têm essa relação sentimental com a criança, né, e de fato terem essa situação e conseguirem ensinar isso de uma forma gentil. Acho muito complicado. Então, eu acho estranho quem não tem mais experiência de maternidade, nem de paternidade, querer explicar como é que vai fazer um bebê dormir, porque a pessoa não vai se sensibilizar com você da mesma forma que uma mãe se sensibiliza, né? Lá no meu grupo de alunas, você vê, é uma graça, porque tem de todo tipo de mãe, tem de todo tipo de mulher, né? Então, por exemplo, tem as mães que são mais apavoradas. E tem as mães que eu falo que são as mães mais good vibe. A Ana Cláudia, que tá aqui conversando com vocês também, é uma mãe good vibe. A Nath, que passou aqui, é uma mãe good vibe. São as mães que, cara, elas observam, entendem o que tá acontecendo e ajudam outras mães. Porque elas têm a empatia de uma mulher. Elas têm a empatia de mãe. Então, as mães se ajudam ali. Nós nos entendemos como mulheres e como mães, né? Então, isso faz muita diferença na gente não querer pensar aí nas técnicas de choro controlado, que de fato descrevem isso, né, pros bebês todos por aí, tá? Então, vamos lá. Quem já fez essas técnicas, tá, gente? Quem já fez as técnicas de choro controlado, eu tenho certeza absoluta que em algum momento fez por não saber, tá, que tem outras formas de fazer o bebê dormir, tá bom? A Thaís perguntou, só pode ser pediatra quem tem filho? Não, Thaís. Pode ser pediatra qualquer pessoa que faça pediatria, né? Que estude pediatria. A questão é que, de fato, você tem uma empatia muito melhor quando você vai tratar com uma outra mãe. Você vê o lado maternal. Existem excelentes pediatras homens, mas de empatia com mãe, eu particularmente acho que nós temos muito, muito, muito mais mesmo, porque nós nos vimos na mesma situação. Um pediatra homem nunca vai saber o que é o peito sangrar. Eu sei o que é o peito sangrar. Sabe? Ninguém vai saber o que é a dor de você ter uma cólica, o que é uma dor, né, do seu peito estar ali sangrando, do seu leite não descer, né, do seu peito estar estufado, cheio de leite, o seu bebê não mamar, né? Ninguém vai entender essa dor, né? E as mulheres, as mães entendem. Então, essa que é a visão que eu tenho em relação a você se conectar com outra mulher, sem problema nenhum. Você pode ter ginecologista homem, ginecologista mulher, o que você for. Mas eu acredito que ninguém que nunca teve o peito sangrando por um bebê mamando vai saber o que é isso. Eu sei. O meu bebê golfava sangue do meu peito às vezes. Então eu acho que morder a fralda, morder o travesseiro,
Quantas vezes minha lágrima escorria enquanto eu amamentava, né? Isso aí há 6, 7 anos atrás, quase, 6 anos atrás. Então, é por isso que eu falo que é diferente isso, tá? Mas se você não concorda, tá tudo bem. Tem vários pediatras homens pra seguir também por aí, sem problema. Continuando aqui o que a gente tá conversando, né? Vamos lá. Então, gente, eu acho que quem tem, tá? As técnicas mesmo, que usaram técnicas de choro, são pessoas que, de fato, tá? Não conheciam outras formas de técnica. Não conheciam técnicas mais gentis. E tem várias técnicas que você consegue ajustar para ser mais gentil, né? Os bebês, gente, são completamente emocionais. Sempre, sempre, sempre são completamente emocionais. Então você, que é a parte mais racional dessa relação, você não pode de jeito nenhum, tá? Ter uma sensação de que seu bebê vai ser racional também, entende? Como é que você vai ter um bebezinho ali, um serzinho que ainda está em desenvolvimento emocional? Como que você vai ter esse bebê, né, estável emocionalmente como você? Como que você vai ter um bebê que tem de fato uma relação racional como você? Então, eu sempre falo com as meninas, vocês são a parte racional dessa relação. Sempre, sempre, sempre. Vocês não têm como, tá, quererem que o bebê de vocês sejam, de fato, uma pessoa racional como vocês. Isso que é importante, que vocês entendam que vocês têm que ser a parte mais equilibrada daí, tá? Agora, quem é que vai conseguir tá num lugar, tá, e vai deixar o bebê chorando? Quem é a mãe que consegue deixar você ficar ali num quarto e o seu filho chorando no outro quarto, entende? Então eu não consigo imaginar uma mãe que consiga fazer isso, tá? E que não se sinta mal por isso. Porque é exatamente o que eu comentei com vocês agora. Você faz de tudo pelo seu filho. Você é capaz de ver o seu corpo sangrar. Você é capaz de morder a folha do travesseiro, igual a mamãe falou aqui. Você é capaz de chorar enquanto você faz alguma coisa pelo seu filho. E quem é que vai deixar o filho chorando nessa situação, né? Então, de qualquer forma, não adianta você querer fazer isso de jeito nenhum. É preciso que você acolha a criança. Então, sempre que você tiver, né, uma criança que chora naquele momento, você precisa entender qual que é a necessidade dela. E você precisa, de fato, pegar e acolher essa criança imediatamente, entendendo qual que é a necessidade dela, tá? A pergunta que vocês falam, doutora, qual que é a sua técnica? Qual que é isso? Vocês estão perguntando aqui. Pergunta para Ana Cláudia, que é aluna minha. São 3 horas de aula para eu descrever uma parte de técnica, né? Então, não dá para escrever em meia hora. O que eu faço com vocês aqui é mostrar para vocês que existem outras possibilidades e dar muitas dicas para que vocês consigam começar os primeiros passos por aí, tá bom? O que eu pergunto para vocês aqui, que eu já perguntei essa semana, né? O bebê de vocês chora, né? Porque bebês choram, certo? Bebês choram. O meu filho chorava, o filho de vocês chora, todos os bebês choram. Isso daí, gente, faz parte da comunicação dos bebês, né? Os bebezinhos, eles não sabem sentar e argumentar com você, né? Nem as crianças um pouco maiores sabem. Vão saber mais pra frente, né? De acordo com o seu desenvolvimento, elas vão aprendendo. Mas os bebezinhos só têm como se comunicar com vocês através do choro. É o que eles sabem fazer. Então eles vão chorar por tudo. Eles vão chorar se ele tiver fome. Eles vão chorar se eles estiverem com frio, com calor. De qualquer forma, eles vão chorar e vão chorar bastante. Alguns bebês choram mais, outros bebês choram menos. Então, o importante, em primeiro ponto, é você entender, tá? Qual que é o motivo do choro do seu filho. Você conhece o seu bebê? Né? Esse ponto é muito importante. As mães, às vezes, não têm noção do quanto elas conhecem, tá? Do quanto elas precisam conhecer os seus bebês. Você, às vezes, não sabe, né? Por que seu bebê está chorando. Quantas vezes eu recebo perguntas de vocês aqui falando assim pra mim. Doutora, me fala aqui quais são os sinais de fome. Quais são os sinais de sono, né? Gente, esses sinais, a gente consegue ter alguns sinais que são comuns às crianças? Sim. O seu filho vai ter esses sinais? Às vezes não, né? E o seu filho pode ter outros sinais que o meu não tem, que o de outra mãe não tem. E o que acontece, então? Vocês precisam conhecer o bebê de vocês. Não adianta vocês quererem sair buscando por aí tabelas que falem sinais de sono, sinais de fome. A gente tem alguns sinais que são comuns, sim, mas você precisa conhecer o seu bebê. Não tem ninguém que vai conhecer o seu bebê mais do que você mesma, tá? Os bebezinhos, até os 4 meses de vida, gente, eles têm o que a gente chama de sistema límbico, tá? Que é o responsável mais pelas emoções, ainda não é bem desenvolvido. Ele ainda tá ali bem imaturo. Ele ainda não tem, né, uma gestão ali das emoções.
Então, eles tendem a chorar mais. Só que, presta atenção numa coisa, os bebezinhos até 4 meses, o choro deles é diferente do choro dos bebezinhos acima de 4 meses. De fato, pelo seu desenvolvimento do sistema límbico mesmo. Então, quando eles estão ali até os 4 meses de vida, eles choram de forma reativa, tá? Ou seja, fez cocô, tem que trocar a fralda, ele faz o quê? Ele chora. Ele tá com calor, ele chora. Ele tá com fome, ele chora. E você vai aprendendo a diferenciar o choro do seu bebê de acordo com o momento do dia, de acordo com o tipo de choro, de acordo com a intensidade daquele choro. Porque eles são reativos, totalmente reativos até os 4 meses. Justamente pelo desenvolvimento neurológico deles. Isso é normal. Os prematuros, isso vai um pouquinho mais pra frente. Nos prematuros, tudo que a gente vai fazer com o prematuro, a gente corrige a idade dele com a idade gestacional, com a idade de nascimento. A gente tem que fazer a idade corrigida desses bebês, que são prematuros. E isso vai, às vezes, se for um bebezinho de 34 semanas, 32 semanas, tem prematurinhos aí de 31 semanas. Então, isso você joga lá pra frente. É importante que você corrija a idade pra saber o que você vai esperar dele. Mas até os 4 meses, os bebezinhos que são, de fato, ali, bebês mais dentro da idade gestacional normal, né, a termo que a gente chama, esses bebezinhos não têm o sistema límbico bem desenvolvido. Então, o choro deles é reativo. Então, você tem mais, né, necessidade de entender o porquê que ele está chorando para você conseguir, de fato, atender ele. Porque ele chora por tudo de forma reativa. Mas, em compensação, uma coisa boa que os cientistas falam é que os bebês, por volta dos 4 meses, eles não têm muita noção desse choro ser um choro de dor. Entende? Eles não vão gravar esse choro como um choro de dor. Lógico que a memória vem bem depois, mas eles não vão ter essa noção de ser um choro de dor. Embora você ache, né, que às vezes aquele choro é mais de dor, o choro de cólica às vezes é um desconforto, mas o que eu quero falar pra vocês é que em grande parte das vezes esse choro pode ser mais exagerado do que de fato tá acontecendo de dor no bebê. Então às vezes o choro é muito alto, mas a dor talvez nem é tão grande, de acordo com o que os estudos falam pra gente, tá? Então é importante que você entenda e acolha o seu bebê. Por isso que eles não ignoram choro, de jeito nenhum. Acima dos 4 meses, quando eles começam a ter o sistema límbico mais desenvolvido, tá? Isso é super importante pra gente poder identificar o porquê que eles começam a vocalizar tanto, a gritar tanto, né? Então, quando eles começam a ter o sistema límbico mais desenvolvido, é que, de fato, eles começam a interagir melhor com você. Então, começa aqueles sorrisos mais sociais mesmo, aqueles sorrisos que o bebezinho te responde com um sorriso. Ele ri pra você, ele começa a gargalhar, ele começa a vocalizar e vocaliza alternando o tom de voz, vocaliza mais alto, dá aqueles gritinhos. Então, é muito, muito, muito importante que vocês entendam que é só uma parte da maturação mesmo do cérebro dos bebezinhos. A Ana, outra aluna minha, linda do meu coração. Beijo, Ana. As minhas Ana Cláudias. Tenho várias Anas Cláudias na minha vida. Entende, gente? Então, é por esses e outros motivos que a gente não usa choro controlado, tá? O choro controlado, o choro controlado ou o choro ignorado, né? Pior ainda, né? O que acontece? Os bebês, eles vão gerando sensações ali de abandono mesmo. Porque é a única forma que eles têm de comunicação, é o choro. Se o seu bebê, que só tem uma forma de comunicação nesse momento, que é o choro, ele simplesmente não é acolhido, ele não se sente ali respondido, ele começa a ter sensação de abandono. Isso cresce, tá, no subconsciente dessas crianças. Isso vai levar lá para a vida adulta também. Então é importante que vocês comecem a observar os impactos que causam. Você falar assim, ai, hoje eu tô irritada, deixa eu chorar. Daqui a pouco eu vou, sabe? Você fazer isso com uma criança grande, né? Lá pros seus 5 anos, que às vezes tá fazendo mais birra, é uma coisa. Agora, um bebê, que a única forma de comunicação é o choro, você ignorar esse choro porque tá irritado, porque tá cansado, esses danos vão aumentando ainda mais essa sensação de abandono da criança. Então, eles vão gritando cada vez mais, ou pior, em algum momento, eles se tornam umas crianças menos responsivas. Eles se tornam um pouco mais apáticas mesmo. São crianças que às vezes não choram tanto mais. Mas não é um choro porque a criança aprendeu que ela não precisa chorar para ter as coisas. É um choro, é uma falta de choro de uma criança que de fato não aprendeu que pode ser acolhida. Ela não aprendeu aquela troca, aquela relação de confiança, de amor, tá? Então cuidado com isso, de deixar os bebês chorando, porque isso não é uma técnica segura para o estado emocional de uma criança. Então, eu acho que quem já ouviu falar, quem tinha dúvidas sobre a técnica de choro, eu acho que é importante que vocês entendam que não vale a pena, tá?
Esse e todos os outros motivos, eu falo, é regra, lá no meu curso, é regra, as mães sabem. Não deixa o bebê chorando, sozinho, não ignora o bebê chorando. A gente não faz isso de jeito nenhum, porque os impactos emocionais são muito grandes, tá? Eu tenho alunas que vieram de outros cursos e falaram que não aguentavam, porque os cursos falavam que podia deixar chorar. Tem gente aí super famosa que faz técnica de choro controlado. E, gente, eu não consigo, assim, entender como que a gente passa por uma situação dessa. E as mães vêm, né, depois de passar por técnicas de choro controlado, elas vêm muito abaladas emocionalmente, com uma carga de culpa muito grande, né? Quem é mãe sabe o que eu tô falando. A gente se sente culpada naturalmente. Quando nasce uma mãe, já nasce uma culpa. Você não sabe nem de que você é culpada e você já se sente culpada. Isso é uma coisa muito nossa, né? A gente carrega o peso do mundo nas nossas costas, né? Então, quem é mãe sabe exatamente o que eu tô falando, é que a gente fica mais sofrida com qualquer coisa que a gente ache que não está fazendo de melhor pro nosso bebê, né? Então, a gente fica muito doída. Então, essas mães, quando chegam pra mim, elas chegam com uma carga de culpa muito grande. E o pior, né? Os bebês, eles se sentem, né, assim, muito inseguros. Então, quando eu vejo aquelas famílias que o bebê, sabe aquele bebê que de jeito nenhum vai pro quarto dormir? Quando entra no quarto, quando percebe que é a hora de dormir, já começa aquele escândalo, já começa aquela gritaria, aquele chororô, ou quando vai colocar no berço, é o que a mãe fala, parece que tem espinho, é uma gritaria e tudo. Se não é aqueles bebezinhos, né, que a mãe tenta colocar ainda na transição do sono, se é o bebezinho que não consegue ir pro berço, que ele tem aversão ao berço, em grande parte, gente, geralmente eu fico com a pulga atrás da orelha se essa criança não passou por uma técnica de choro controlado, se não passou por uma técnica de extinção, né, que é a extinção da presença dos pais, que a gente fala, que é deixar o bebê chorando sozinho, e aí tem vários níveis de extinção, né, que mais de qualquer forma usa choro controlado. Eu sempre acho que essas famílias passaram por algum desses motivos aí de técnica de choro controlado, porque você percebe uma quebra na confiança muito grande entre a mãe, o bebê e aquele ambiente. A criança, de fato, ela tem um ambiente ali onde ela tem medo daquele ambiente. Ela não se sente segura naquele ambiente. Porque ela só acha que o que vai acontecer ali? Ela acha que ela vai ser largada ali e acabou. E o pai e a mãe só vão voltar no dia seguinte. Ou a mãe só vai voltar no dia seguinte. Ou só vai voltar de tempo em tempo. E nada que ela faça vai resolver. Eles não têm noção do porquê que eles estão sendo ignorados, tá? Então é muito, muito importante que vocês observem que essa relação de confiança, ela precisa ser firmada. E se em algum momento você, por falta de informação, executou uma técnica de choro controlado, você precisa resgatar a confiança do seu bebê. Ai, Ana, falou que por isso que ela correu com o Theo. Bonitinha. Aguardando meu curso para crianças acima de 7 anos. A Ana tem 2. Ela tem um bebezinho de 3 e uma menininha de 7. E, gente, o meu curso só vai até 3 anos, né? É para bebês de 0 a 3 anos. Então, quem sabe, pra frente eu crio um de 7 anos pra Ana. Então, voltando, gente. O que acontece? Com o passar do tempo, a gente precisa reestabelecer essa confiança que o bebê perdeu na gente. E como que a gente reestabelece essa confiança, tá? De fato, atendendo o bebê em todas as suas necessidades. Os bebês precisam ser atendidos. Você precisa identificar, é fome. Se você acabou de amamentar, tem 1 hora que eu amamentei. Foi uma mamada boa. Eu vou fazer uma mamada de novo? Tem 1 hora que ele mamou e foi uma mamada boa. Eu vi que ele mamou bem, ficou de barriguinha cheia, arrotou, golfou, foi tranquilo ali. Daqui a 1 hora ele chora de novo. Esse choro é fome? Esse choro provavelmente não é fome, né? Com grande chance desse choro ser qualquer outra coisa menos fome. O seu bebê não golfou o leite todo. O seu bebê tá bem, tá com bom ganho de peso, tá tudo certinho. Você acabou de amamentar, você tem leite suficiente ou uma boa mamadeira, chorou 1 hora depois, esse choro não é por fome. Esse choro é por qualquer outra coisa menos fome, né? O bebezinho tá de fralda sequinha, né? Não tem xixi acumulando, não tá vazando, não tem cocô, não tem assadura. Esse choro vai ser porque ele tá de cocô, vai porque tá de xixi? Não é. Então você vai aos poucos conhecendo seu bebê. Eu sei que tem mães que falam, ai, já é o meu 2º filho e eu não conheci. Gente, não é pelo número de filhos que nós temos, tá? É de fato porque cada filho é único. Cada um se manifesta de uma forma. Então é importante a gente conhecer o choro do nosso bebê, conhecer os motivos pelos quais ele está requisitando a nossa ajuda. E de qualquer forma, atender sempre esses bebês, tá? Quando eu falo para vocês que esses bebezinhos que passaram por técnicas de choro controlado, perderam a confiança em algum momento ali em relação à sua família, tá? Quando eles perderam a confiança com aquele cuidador principal deles ali, você precisa restabelecer isso.
E a confiança em relação ao berço também. Se ele desacostumou com o berço, se ele tomou trauma do berço, você precisa fazer que aquilo ali seja novamente um ambiente agradável. Então você pode brincar sim no berço, ao contrário do que as pessoas pensam. Se o bebê vai confundir brincar no berço e dormir no berço, não, você tem que diferenciar os momentos. Você não vai ficar brincando dentro do berço na hora de dormir. Mas sim, você em momentos que o bebê está alegre durante o dia, está desperto, você pode sim levar ele até o berço para que ele se familiarize novamente com o berço, tá? De uma forma doce e suave. O bebê chorou, você atende o seu bebê. Não deixe seu bebê chorando. Procure entender, observa, né? Dá aquele um segundinho ali. O que está acontecendo? É uma resmungada? O seu bebê está dando só um sinal de sono? É um som do sono? Ou ele de fato está chorando? Se ele de fato estiver chorando, atenda o seu bebê. É importante para você restabelecer o vínculo de confiança que precisa ter entre um cuidador e um cuidado, né? O bebê, seja cuidado pela mãe, pela avó, pela babá, pelo pai, independente de quem quer que esteja cuidando dessa criança, ele precisa confiar nisso. Ele precisa se sentir seguro. Ontem mesmo eu falei com vocês sobre a segurança, né? A segurança que a rotina traz para os bebês. Quando você estabelece uma rotina, você deixa a situação para o bebê previsível. E quando ela se torna uma situação previsível, o bebê sabe o que vai acontecer depois. Então isso gera segurança para ele. No choro é a mesma coisa. Se ele chorou e não sabe o que vai acontecer depois, se ele não sabe se alguém vai atender ele ou não, isso deixa ele inseguro. E quando você passa a atender o seu bebê, quando ele chora, ele começa a ter uma nova relação de confiança em você. E isso faz o choro dele, ó, ir diminuindo a cada dia. Então, olha, para vocês gravarem hoje aqui, a dica para vocês começarem a colocar em prática hoje aqui, dentro do processo de ensinar o bebê a dormir, mamãe mandou consistência. Consistência é fundamental. Mas a dica de hoje aqui pra vocês, nessa live de hoje, pra vocês terem um bebê good vibe, pra vocês serem uma mãe good vibe, é atenda o bebê de vocês. Passe confiança pra eles. O seu bebê chorou, entenda o porquê que ele tá chorando e dê pra ele aquilo que ele necessita. Não é só dar o que ele precisa, é dar o que ele necessita. Se ele necessita de alimento, você vai dar o alimento. Se ele necessita de uma fralda sequinha, você vai dar a fralda sequinha. Mas acolha o seu bebê sempre, sempre, sempre que o seu bebê requisitar a sua ajuda. Isso favorece a relação de confiança e isso faz com que o choro dos bebês diminua, ao invés de aumentar cada vez mais. Se você acha que seu bebê está chorando muito e você vai deixar ele chorando mais um pouquinho, porque, não, tô cansada, já acabei de atender. Se você acha que você vai conseguir fazer ele diminuir o choro, ignorando em certos momentos o choro dele, é muito pelo contrário. Você está treinando ele que quanto mais ele chora, mais ele precisa chorar para que você atenda ele. Então, não ignore choro de bebê, tá? O bebê chorou, você procura entender quais são as necessidades e você acolhe o seu bebê, certo? Então, gravem isso para vocês, para a vida de vocês. Para todas as formas que vocês forem tentar ensinar o bebê de vocês, não usem técnicas de choro controlado, certo? Então, meninas, era o que eu queria passar para vocês na aula de hoje, tá? O porquê que não se deve fazer técnica de choro controlado. Esse é o objetivo dessa aula, esse é o objetivo dessa live. Quem quer saber mais, quem quer saber as técnicas descritas, como que eu faço as técnicas exatamente, quando eu abrir turma, se inscreva nas próximas turmas, tá? Que são aulas aí de 2, 3 horas juntas ao vivo comigo. Vocês perguntando comigo ao vivo também na câmera. O que é totalmente diferente das lives que eu tento fazer aqui para ajudar vocês de uma forma geral. Combinado? Obrigado pelo carinho de vocês.